Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Biossíntese Natal. Vamos iniciar hoje uma live com uma convidada que vem diretamente de São Paulo, uma convidada extremamente especial para todos nós, que é Mara Cerone. Já já ela vai estar aqui conosco. Enquanto isso, vamos entrando. Oi, Lu. Olá, sejam todos bem-vindos. Já vamos começar a nossa live de hoje. Enquanto a nossa convidada está entrando, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Mara, tá bom? Então, Mara, ela é terapeuta, Mara Cerone, ela é terapeuta, analista haitiana, mestre em neuropsicologia e dependência química pela Unifesp. Ela é analista, terapeuta analista bioenergética, formada pelo Instituto Internacional de Análise Bioenergética. É também membro do grupo de estudo, ensino e pesquisa em consumos abusivos e comportamentos tóxicos pelo Instituto de Análise Bioenergética em São Paulo. Ou seja, mais uma vez, temos aí uma convidada de peso para falar hoje sobre um tema extremamente relevante, né, que é a construção do pensar e do comportamento social numa reflexão a partir de uma fábula infantil que muitos de vocês já devem conhecer, que é A Cigarra e a Formiga. Então, Mara vai nos trazer essa reflexão. É uma fábula ou um mito? Então, falaremos hoje, olá a todos, sobre esse nosso destino pré-determinado e pré-determinando, né, as principais e preponderantes formas de comportamentos compulsivos nos dias atuais. Então, falaremos aí sobre o fazer incessante os pensamentos negativos e obsessivos. Olá! Para quem tiver, inclusive, mais interesse após a live de hoje em conhecer um pouco mais sobre o trabalho que ela desenvolve com um outro grupo, sobre a clínica das compulsões. Em breve nós estaremos divulgando esse curso maravilhoso que nós tivemos o ano passado aqui em Natal, que já acontece há um tempo em São Paulo. É um curso de formação que vai abordar os diversos aspectos sobre a compulsão e os pensamentos obsessivos na sociedade atual. Então temos aí um tema super atual e super relevante. Vamos só aguardar mais um pouquinho enquanto todos entram. Deixa eu ver aqui se a Mara já entrou. Um minutinho só. Vocês viram que eu tô de filtro? Se eu soubesse que era tão fácil esse negócio, eu não me maquiava tanto, sabia? Brincadeira. Já vou chamar a Mara aqui conosco. Aê! Seja bem-vinda, Mara. Estava Obrigada. aqui falando desse currículo maravilhoso, dessa pessoa fantástica que você é, né? Que eu tive a honra de conhecer o ano passado no curso da Clínica das Compulsões aqui em Natal. E aqui estamos para compartilhar um pouco, né, com o público sobre um pouco dessa reflexão que você vai trazer hoje sobre as compulsões. Valdo está lembrando que, inclusive, vamos abrir a segunda turma, como eu havia falado, do curso da Clínica das Compulsões aqui em Natal. Aguardem aí notícias, esse é só um spoiler, né, Mara? Oi, Santa, o prazer é todo meu de estar com você, querida, e todo o pessoal da Biossíntese. Agradeço o Valdo pelo convite. Sempre é um prazer estar com vocês. Foi ótimo dar o curso aí em Natal. Iremos novamente quando possível. E como você disse, por enquanto o curso vai ser lançado online. Então, quem se Isso. interessar, quem quiser, logo vocês vão receber a divulgação do curso online, ok? Isso mesmo. Muito bem, então já temos aí 5 minutinhos, o pessoal já entrou.
E eu queria, para abrirmos essa discussão, né, Mara estava falando aqui que você vai fazer um paralelo entre a história da cigarra, né, e da formiga e tudo mais, mas eu queria compreender um pouco, né, que você explicasse um pouco o porquê da escolha desse tema, né, o que é que fez, o que é que lhe motivou a trazer esse tema hoje para partilhar conosco. Perfeito. Bom, você já me apresentou, né, Samantha, mas eu volto a falar um pouquinho do grupo de pesquisa e ensino do qual eu faço parte, com a Leia Carbenuto, a Priscila Lettner, em São Paulo. Esse curso, na verdade, que nós ministramos, é um curso onde a gente aborda vários tipos de compulsão, né? Então, eu fiquei pensando nessa live o que que eu poderia abordar sem entrar nas compulsões especificamente, mas como uma porta de entrada. Uhum. E aí, algo que me ocorreu, ainda mais nesses tempos de pandemia, foi sobre o controle desses pensamentos invasores, né? Pensamentos negativistas, pensamentos muitas vezes que nos põem para baixo e que são Uhum. obsessivos, né? Ou seja, que a gente não consegue brecar, né? E aí, refletindo um pouco sobre esses pensamentos, né? E querendo até contribuir no momento que estamos vivendo, né? Para todas as pessoas que muitas vezes se sentem mais prisioneiras, né? Desses pensamentos, eu fiquei pensando, de onde vem isso, né? Por que que a gente tem esse tipo de, vamos dizer, programação, né? Essa mente que funciona desta forma e que nos atrapalha, né? Da onde vem, né? Aí eu Uhum. fiquei pensando um pouquinho da diferença, então eu vou longe, tá? Eu vou fazer um caminho grande para explicar a escolha Não do tem tema. problema. Vamos acompanhando e já aviso quem tiver, inclusive, perguntas, pode ir deixando que nós vamos aqui compartilhar. Mas Perfeito. vamos lá. Vou adorar a contribuição de quem estiver ouvindo. Aliás, agradeço também quem está no domingo, né? Se dispondo a ouvir e estar junto com a gente. Então, eu fiquei pensando um pouco na diferença da educação, né, entre, vamos dizer, o mundo oriental e o mundo ocidental, né? E eu acho que aqui nós somos educados desde muito pequenos a fazer muitas coisas. Por isso que aí na pequena sinopse que você leu, eu coloco, né, compulsão ao fazer. A gente tem que o tempo inteiro estar fazendo coisas, mesmo na pandemia. Então, na pandemia Sim. que não podemos sair, temos que assistir todas as lives, né? Todas as séries, né? Fazer todos os exercícios. Isso. Inclusive, é um discurso recorrente das pessoas, né, que elas estão trabalhando muito mais do que elas trabalhavam antes da pandemia, né, fazendo muito mais. Perfeito, até porque esse limite, né? Porque o meu trabalho virou minha casa é meu escritório, enfim. Então, esse Sim. limite entre o final do dia e o final de semana é mais difícil de ser colocado, uma vez que é só clicar um botão que eu respondo um e-mail, que eu respondo uma mensagem no WhatsApp, né? Então, Uhum. enfim, uma outra compulsão aí aparecendo fortemente, né? Nesses dias, a compulsão ao trabalho. E às vezes até num certo caminho de descanso, vamos dizer assim, olha que curioso, da mente, das rotinas diárias, que não são Sim. fáceis, né? Porque temos que limpar, cozinhar, cuidar de filho. Então, às vezes, eu trabalhar demais também me dá um descanso dessas outras tarefas, né? Então, Sim. tudo isso eu estou tentando compreender, né? À luz, né? De como é que funciona, né? O nosso psiquismo, o nosso, vamos dizer assim, os nossos padrões, né? Como é que são esses padrões de funcionamento? E aí eu fui parar nas histórias infantis e nas fábulas. Por quê? Hum. Porque vamos começar pelas fábulas e por essa que eu citei, Cigarra e a Formiga, que é uma, inclusive, que eu adorava de criança, né? E que eu tenho Sim. comentado com algumas pessoas e elas me dizem, não, Mara, mas escuta, quem tá certo é a formiga, a cigarra não, né? E Sim. aqui eu queria questionar um pouquinho isso, né? Do certo e do errado, porque assim, é uma fábula, como toda fábula,
A definição é, né, uma história, geralmente que usa animais infantis, né, com um conceito moral. Então, você tem a Tem uma moral, moral da história no final. né? Inclusive, eu não sei se todos que estão aqui já tiveram realmente a percepção dessa fábula. Você teria como nos contar um pouquinho, resumidamente, a história? Né? Vamos aproveitar e fazer um momento contação de história, por que não? Né? Para que quem não lembra, relembrar qual é a história e a moral dessa história. Perfeito, Samantha. Então, assim, a cigarra é um animalzinho que fica, se eu não me engano, tocando violino e meio que de bem com Ama a, música. né? Enquanto a formiguinha está trabalhando e levando os seus alimentos, né, para o abrigo para se prevenir do inverno, né? E ela avisa a cigarra, olha, veja bem, né? Você não vai fazer o mesmo? E a cigarra diz, nossa, mas por que você trabalha tanto? Pare um pouquinho e vem ouvir música comigo, vem aproveitar a vida. Ainda tem esse aviso, vem aproveitar a vida. E a formiguinha diz que não, e com todo o exército de formigas vai e monta o seu suprimento para o inverno direitinho. Bom, óbvio que chega o inverno, a cigarra não tem nada e vai bater na porta da formiga. E a formiga diz, olha, você não quis me ouvir, mas como eu sou uma alma generosa, né, entre. E ela é alimentada, é cuidada, e a formiga ainda diz, toque pra gente. Né? E o final da história é a cigarra tocando música para as formiguinhas e a rainha, né, se divertir. Então, tá tudo lindo nessa historinha, né? E a moral da história é: quem não trabalha, né? Quem não trabalha não vai ter garantias no futuro. Tá tudo lindo nessa história se a gente olhar de um jeito desavisado. Mas veja uma criancinha que começa a ouvir essa história e começa a entender que parar para tocar uma música, parar para dançar, para se Para divertir, viver. para aproveitar a vida é errado. E somente trabalhar está certo. Então, eu acho que isso diz muito da nossa cultura. Eu vejo que quanto mais você tem uma agenda cheia e se diz estressada e arrancando os cabelos, melhor profissional você é. Mais Né? admirada, né, inclusive. Exato. Então, é óbvio que eu não estou aqui querendo fazer apologia da vagabundagem, não é isso. Né? Eu acho que é óbvio que trabalhar é importante, até porque estou aqui no domingo, né? Estamos aqui, Estamos. porque a gente valoriza e gosta e ama o trabalho, né? Eu amo o que eu faço, amo minha profissão. Mas eu estou aqui para lançar uma polêmica, uma pulgazinha, uma dúvida na orelhinha de todo mundo a respeito de o que nós interiorizamos, ou seja, o que nós falamos para nós mesmos a respeito de tocar, dançar e cantar. Em qual momento da nossa vida entra isso? Se é Sim. permitido, se eu posso fazer isso, se eu tenho tempo para isso, porque eu costumo ouvir o seguinte, Mara, depois que eu acabar todas as minhas tarefas, aí eu vou me dar o lazer. Só que Primeiro o dever, depois o prazer, né? Essa é uma frase culturalmente ali e presente. tudo bem, só que depois de fazer tudo, eu estou tão cansada que não tenho lazer. Isso. Né? E aí eu quero amarrar com uma questão psicanalítica da doutor, Françoise Doutor, que é uma psicanalista de crianças que eu gosto muito, que ela traz a importância do tempo de pausa, né, para a criança, que é na pausa que a criança vai assimilar todas as informações, todos os aprendizados, porque nessa correria, né, nessa pressa, nessa compulsão a aprender, por exemplo, eu só fico com uma grande estafa, fico cansada. Então, eu preciso de um tempo para parar e fazer nada. Então, eu quero trazer aqui a importância do fazer nada. Eu quero trazer aqui para vocês, talvez como uma novidade, que assim, tudo bem não fazer nada. E o não fazer nada não é aquele que, agora eu vou ficar o final de semana inteiro prostrada no sofá, porque eu fiz tanta semana inteira. Porque senão é over de um lado, over do outro. O ver do O outro. não fazer nada é todo dia um pouquinho que eu posso sentar e olhar para o céu,
As crianças adoram ver as nuvens se movimentando. Então, quais de vocês adultos que fazem isso? Porque isso dá leveza para o teu funcionamento mental. Você parar Ou e seja, olhar. estamos falando dessa possibilidade que o Winnicott também traz de trabalhar esse ócio criativo, mas que nos ajuda nessa reconexão, né? O Rogério está falando, inclusive, aqui sobre como o trabalho ele acaba camuflando o nosso self nessa rotina, né, que nós acabamos adotando em um extremo, né? Se trouxe nem um extremo nem o outro. Sim, e assim, o Winnicott já fala mesmo do espaço intermediário, enfim, e do gesto criativo como grande caminho de produzir saúde psíquica, na verdade, né? Então, eu acho que nesses tempos de pandemia, a gente tem cuidado muito da nossa saúde, nosso sistema imunológico e tal, mas a gente começa a perceber que também é hora de cuidar da nossa saúde mental, porque a gente precisa agora dar suprimentos para o nosso psiquismo, para que a gente aguente mais tempo, isso vai longe, como é que eu vou administrar isso comigo mesma, com a minha família, com quem eu moro, Sim. né? Então, eu acho que tempos difíceis merecem reflexões mais aprofundadas. Uhum. Sim, Samantha, dica. Verdade. Desculpa te interromper. Não, imagina, estamos num diálogo e queremos mais diálogo, viu, gente? Mara já sinalizou que ela adora uma participação, então vou aproveitar até para ler aqui, né? O Valdo também trouxe que o Domênico de Massi fala também desse ócio criativo, né? E a Sandra, eu acho que é Sandra, não sei, Sandra Freitas Machado disse que todos os dias ela dança com os filhos dela desde que são crianças. Olha que delícia, né? Esse equilíbrio nesse Isso, meio. isso. E na É verdade, que se trata, porque uhum, isso, inclusive, é uma conexão emocional, né? Não sei, teve um vídeo circulando na internet com os italianos na varanda, né, tocando instrumento e cantando, que emocionou muita gente, que é o coletivo se unindo pela arte, né? sim, Então, a arte é fundamental para a nossa vida, fundamental. Apesar de não ser tratada como tal, ainda mais atualmente, nós não precisamos só de pão, né? Pão e circo, nós precisamos da arte. A arte ajuda a manter a nossa saúde psíquica, a nossa saúde mental. Por quê? Porque o artista ele está sempre em comunhão, em comunicação com o inconsciente, né? Com o uhum, inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Então, quando a gente ouve algo, isso nos toca, essa conexão emocional é extremamente importante. Quando a gente vê algo que nos toca, também. Então, é o tipo de emoção diferente de você estar conectado o tempo inteiro em redes sociais. E aqui também sim, não é uma questão de tudo ou nada, estou fazendo uma crítica, não fique. Não, mas tudo a seu tempo. Eu acho que é uma questão de administração de tempo, o que a gente precisa viver mais do que nunca. Já antes da pandemia já era essa a questão. Com pandemia mais do que nunca, né? isso. Então, a famosa frase não tenho tempo, ela diz muito. Se você perguntar para as pessoas o que elas mais querem, e isso não fui eu que fiz, uma pesquisa foi feita, você mais quer tempo ou dinheiro? A resposta que mais ganhou foi tempo. Isso é muito curioso, né? Porque a sensação, e pensando em Bauman, né, na sociedade líquida, né, na modernidade Uhum. líquida, é como se a vida estivesse escorrendo das nossas mãos. E por isso todo mundo quer mais tempo, Quando né? a gente Tempo para olha, já passou a semana, já passou o mês, né? Já estamos há 4 meses, muitos, né, em casa, trabalhando à distância. E me veio agora uma outra questão que eu queria, né, trazer uma provocação a mais aqui, né, Mara? A gente falando, você falando aí do tempo, de quanto a gente né, tá trabalhando mais ainda nessa pandemia, o quanto que isso não está relacionado a uma culpa, né, trazendo as reflexões que você trouxe, das fábulas, do que a gente aprende, do primeiro o dever, depois o prazer, que temos que trabalhar para garantir esse futuro. E me veio o quanto que as pessoas também relatam que, assim, como elas estão mais em casa, é quase que como se para a sociedade elas estivessem mais light, de férias. Então, elas precisam
mostrar mais, produzir mais, né? Fazer mais do que elas fariam numa rotina sem isolamento. Bom, Samantha, você me obriga a dar um spoiler das nossas aulas, do nosso curso, porque a gente Foi fala, mal, gente. vai falar muito dessa instância psíquica que se chama superego, né? Uhum. Que pode ser um belo tirano na nossa vida, mas que a ideia que Reich trouxe lá atrás, né? O Reich escreveu um livro que se chama Caráter Impulsivo, em 1925, onde ele vai dizer de um superego encapsulado ou isolado, ou seja, um superego que não se articula com o ego, com quem eu sou, ou com os meus impulsos, né? Que ele fica meio numa torre. E dessa torre ele fica ditando ordens, por isso que pode se tornar um tirano cruel. Uhum. Então, a serviço desse tirano cruel, dessa instância, eu estou sempre em falta, como você disse, em culpa, né? E eu vou trazer aqui já outra história infantil para ilustrar nosso Oba! domingo. Vocês devem lembrar bem dos três porquinhos, né? Os três porquinhos diz respeito a um porquinho que quer tocar violino e dançar e constrói a casa rapidamente de palha para De poder palha. brincar mais. Um Isso. segundo porquinho que também quer tocar, acho que uma flauta, um outro instrumento, cantar e dançar com um outro porquinho e constrói uma casinha de madeira. E um terceiro porquinho, né, que é sempre eu achava Que o é o máximo, sábio. né, que Dos não três. canta e dança, mas trabalha muito, que constrói Muito. a casa de concreto, com tijolos. E aí a casa do primeiro porquinho, ela vai aos ares quando chega o lobo mau. Então, É sob a proteção. primeira a voar. Exato. Esse porquinho corre e pede abrigo ao segundo porquinho na casa de madeira, que também, quando o lobo mau assopra, vai pelos ares. Então, esses dois porquinhos são obrigados a ir ao terceiro. E no terceiro, eles têm abrigo e a casa de concreto não é lançada aos ares e o lobo mau vai embora. E os três cantam. Quem tem medo de lobo mau, eles vencem. E esse porquinho prático aí, surpreendentemente, toca piano e dança com os outros dois. Sabe que eu sempre me perguntei nessa história, Marisa, é algo assim, desde que por quê? Já que no final das contas os três se abrigaram numa terceira casa, ou seja, todos cabiam lá, por que que eles não construíram logo uma grande casa, se ajudaram, terminavam mais rápido e ficavam lá cantando e dançando enquanto o lobo mau não vinha? Mas é isso. Né? Também traz uma ideia para mim, quando você foi falando, dessa individualidade, disso que eu tenho que assumir, né, isso sozinho, e é meu sacrifício, é aquilo que eu tenho que provar à sociedade que eu dou conta e que eu construo e que eu faço o meu legado, né? Perfeito, Samantha. Eu acho que a gente vive, principalmente nas grandes metrópoles, uma falta de rede, de suporte, de comunidade, onde um pode ajudar o outro e todos se beneficiam. O individualismo virou outra coisa a se preocupar, porque eu tenho que fazer a minha casa, você faz a sua, né? Mas voltando à mensagem, a moral da história, né? É assim: quem trabalha duro é recompensado. Quem pensa em se divertir é punido. Então, isso também diz de um superego muito rígido. Então, que tal eu poder trabalhar bem, né? Fazer bem meu trabalho, mas levar em conta que a diversão, o lazer, né? O cantar, o dançar é importante, não é? Uhum. Então, eu acho que essa integração que eu estou querendo trazer como reflexão no momento de presente, nos tempos atuais. Por quê? Porque se a gente não dançar como escreveu uma ouvinte, com os nossos filhos todos os dias, com os nossos companheiros, com quem a gente tiver, a gente não vai aguentar essa pandemia. Isso é fato. A Sim. gente precisa encontrar maneiras de tornar o nosso cotidiano leve, agradável, divertido. Porque senão eu vou furar a quarentena, senão eu vou me colocar em risco e colocar outras pessoas em risco, porque eu vou ter que procurar essa leveza fora. Porque Uhum. dentro da minha casa eu não vou saber produzir a leveza. Né? Isso.
É uma experiência de tanta restrição, de um não tão grande, do não pode, desse super ego que você trouxe encapsulado, que aí eu também vou para esse outro extremo de acabar me arriscando, inclusive, na busca por esse prazer, por não ter tido um equilíbrio anterior. Não é isso, Mara? Exato. Inclusive, foi um dos nossos comentários aqui, da Sandra também, que é trabalhar com limites, poder ter esses limites bem estabelecidos, né, para que a gente possa usufruir também da vida. O aproveitar o dia de hoje, porque não sabemos o dia de amanhã, né? Virou uma frase, vamos dizer, de cura. Isso eu trago desde os narcóticos anônimos, se você quiser pensar, só por hoje, para quem está se segurando em alguma compulsão mais pesada. E vale consumismo, vale drogas, vale álcool, comida, o que vocês quiserem pensar, sexo, jogo, né? Então, só por hoje só por hoje eu me seguro. Então, é uma ideia assim. E uma ideia também que está nos programas de meditação todos, né? Então, a meditação já é algo que a gente importa do Oriente. Claramente, o Ocidente já incorporou totalmente, às vezes com outros nomes, desacralizando a meditação, como mindful. Dissociando com a espiritualidade e trazendo, né, um outro lugar. Exato. Mas a meditação é isso. Fique presente no tempo do aqui e agora. E agora? De fenomenologia e também, mas assim, fique presente. Que é a maior dificuldade do planeta, né? Ficar aqui, porque ou eu estou no passado, remoendo coisas, ou com nostalgia, né, de tempos idos, ou eu estou no futuro ansiosamente, né? Então, este tipo de controle emocional para que você possa ficar presente na sua coluna, no seu eixo, com a sua respiração e viver este aqui agora, como se não houvesse outro lugar para ir mesmo, porque você está onde você deve estar. E esta conexão é meditação, que eu acho que muita gente tem buscado atualmente. Ou seja, você já está citando aí um caminho, né, Mara? Para aqueles que gostam de anotar os caminhos, as possibilidades, a meditação. Eu não gosto de sugerir aquilo que eu não conheço, né? Então, eu sou praticante, eu sou fã, enfim. Muitas pessoas estão entrando agora e é inevitável que a gente veja. E para mim é uma honra, Liane Zink, estar aqui. Não posso deixar de comentar. Temos Liane, e a Cláudia está entrando direto de Portugal também, Cláudia do Instituto, né, de Portugal, do IB. E já temos alguns comentários também, Mara, vou ler para você, né? Alguns já reforçando o que você acabou de trazer, né? A Thay Álvares diz aqui: viver o hoje de acordo com as possibilidades, apesar da pandemia, pode gerar leveza, equilíbrio e promover saúde mental, além de evitar frustrações decorrentes de muitas expectativas criadas sobre o futuro, né? Então, é exatamente o que você trouxe agora, de poder estar no presente, administrar esse presente, e ainda mais numa época, isso, né, outras discussões que nós tivemos, numa época de pandemia, com tantas inseguranças, com tantos medos de se, quando, né, vai acontecer, ficar muito no futuro acaba trazendo uma desconexão muito brutal, né, desse presente, ainda mais uma desconexão associada com muito medo, com muito pânico, que entra um pouco no que o Rogério falou aqui da depressão e do pânico, né, como foi falado por ele no último domingo. A Liane mandou beijinhos. Beijinhos a todos. Olha só, a gente tem que lembrar que por trás da compulsão, a gente tem um nível de ansiedade altíssimo e não administrável, atrás de qualquer compulsão. A compulsão é uma tentativa de reparar essa ansiedade tão exacerbada e que causa, né, o oposto da autorregulação, ou seja, eu fico desregulada, né, eu fico fora. Então, quando a gente pensa num futuro, e num futuro de incertezas absolutamente, né, a gente entra num quadro de ansiedade maior ainda. Então, o que acontece? Neste momento, as compulsões têm aumentado. Todas elas. Mesmo que seja compulsão por limpeza, não importa. Isso, a casa já está limpando. É verdade.
Não importa, mas assim, qual o ato que eu estou fazendo em repetição, desnecessário, como uma tentativa de descarregar a minha ansiedade e que de verdade não funciona, né? Então eu acho que falar desta ansiedade neste momento, dar escuta a essa ansiedade nesse momento, para prevenir, como disse alguém aí, né, os quadros futuros, síndrome do pânico, ou mesmo de depressão, que daí já é uma desistência, não consigo lidar, eu desisto, né? Enfim, Uhum. a gente tem que chegar antes, vamos dizer assim, a gente tem que buscar ajuda e começar a entender, bom, qual que é o meu funcionamento, qual o meu padrão de funcionamento, né? O que eu faço em repetição que é desnecessário e por que eu faço, né? O porquê eu faço é muito importante, porque às vezes a gente não se dá conta, a gente simplesmente faz no automático. Isso que eu gosto de sempre chamar a atenção, o automático que nós funcionamos, sair do automático, né? Então, se eu faço algo automático, é porque eu não estou presente. De novo, a respiração é importante. Sempre a respiração é importante. Então, respirar mais para poder ficar mais aqui. E ficar mais aqui com o que eu tenho de bom e não com o que eu não tenho. Porque, no mínimo, todos que estamos aqui hoje, juntos, nós temos uma coisa maravilhosa de bom em comum, que é a nossa saúde, né? Não tem Verdade, como não celebrar isso todos os dias. Todos os dias. Poderíamos estar numa UTI. Muitas pessoas estão. Estamos aqui. verdade. Saúde e juntos e buscando caminhos de desenvolvimento pessoal. Isso é maravilhoso. Eu acho isso uma celebração. Para mim, isso é cantar e dançar com vocês. Muito bem, agradeço essa sua fala, Mara, porque para mim esse mês eu fiz aniversário, né? E eu estava dizendo, foi uma das celebrações mais emocionantes para mim, né? De todas, mesmo com todo o distanciamento, mesmo tendo que falar com as pessoas de forma online, mas eu me senti muito preenchida de afeto, de presença, de amor. E não tem como não agradecer mais do que nunca a vida, né? Em um momento onde tantos estão aí tendo ela ameaçada. Então, poder estar, né, comigo, celebrar, respirar, estar nesse grounding, né, interno, que Boa Dela tanto fala, também é extremamente importante nesse momento. Né? Eliane colocou, inclusive, aqui que a respiração é a grande proposta de todas as terapias corporais. Sim. Claro, claro. Eu achei lindo. Desculpe, mas não me lembro mais qual live que eu assisti, já estou fazendo uma confusão, mas que uma colega do Instituto comentou que ela disse para o... Acho que foi a Elaine. Bom, não me lembro. Ela me disse assim: eu só propus para o paciente respirar e ele já está dizendo que a terapia corporal é ótima, né? Porque é isso, né? Porque assim, só você lembrar a pessoa que ela pode lançar a mão da respiração e isso vai fazer bem a ela, já é uma ajuda incrível, né? E eu acho que isso do ground que você falou é importantíssimo, né? Ground é um conceito, né, de todas as terapias, eu acho também corporais, no sentido dessa conexão. Então, desde o grau do enraizamento dos pés no chão da realidade, esse grau de interno do Boadella, para mim, faz todo o sentido, né? O grau de olhar, né? Então, assim, vários tipos de ground, ou seja, vários tipos de observação, de percepção, para você se ajudar a estar presente. E você falou uma coisa muito importante, Samantha, que eu tenho ouvido também, para quem tem comemorado aniversário ou qualquer data importante, que todo mundo faz muita questão de estar presente, mesmo que seja à distância, justamente Sim, para marcar isso. E às vezes no verdade. aniversário presencial, as pessoas falam, depois eu falo com ela, depois eu dou um oi. Então, no dia mesmo, às vezes não tem todas as pessoas que você gostaria. E Verdade. agora que o convite é feito assim online, todas as carinhas estão lá. Não importa se por 5 minutos, mas para dizer, olha, Sim. você é importante na minha vida, né? E E eu isso acho é que presença, muito mais do que a presença física, né, Mara? Essa é sim, uma presença importante que pode ser resgatada nesse período, né? Deve ser resgatada nesse período.
né? Uma presença comigo e com o outro, nesse encontro muito mais de almas, de afeto, do que necessariamente de um corpo físico para um protocolo ali de social, de trabalho, enfim. Claro, e aí você se sente suportada, né? Nessa rede de Sim. suportação. Claro. Samanta, Uhum. querida, eu espero que você leia esses comentários todos que Então, mandam. muitos, né? Não, não se preocupe. Vamos agora dar uma pausa aí para beber água, que eu já vou aqui selecionando para a gente. O Rogério trouxe, né, que Raj sempre pensou na prevenção, né, o grande segredo, e que uma vez, eu acho que é instaurada a neurose ou qualquer patologia, fica muito mais difícil, né? Eu gosto muito daquele conceito que Raj vocês trazem, inclusive, no curso, só mais um spoiler, né, sobre como a sociedade produz a patologia que ela necessita, né, para sobrevivência. E aí eu, né, trago essa provocação também. Você trouxe desde o início as fábulas, né, a história da cigarra da formiga, dos três porquinhos, disso, né, temos que fazer, temos que fazer. Então, nós já aprendemos esses conceitos de ser compulsivo, de dar uma supervalorização ao trabalho, lá na base, né? Essa sociedade já nos ensinou, vem ensinando gerações todas essas histórias, né, que nos levam a preencher lacunas através desses comportamentos, né? Como é que você tem observado isso, Mara, na clínica? Nós tínhamos conversado um pouquinho, você disse que percebeu um aumento não só das compulsões, mas também dos pensamentos mais negativos, obsessivos. Como é que está essa sua realidade? Sim, vou entrar na clínica, mas gostaria só de fazer uma conclusão a respeito do que você trouxe de Sim, novo, sim. novamente sobre as fábulas, histórias infantis, porque elas entram sorrateiramente no nosso inconsciente e passam a Uhum. fazer parte, tá? Então, não é só uma questão de que a formação da criança está ali e depois ela ficou adulta e passou. Não, sorrateiramente essas informações vão ficando, né? Então, eu penso assim, né? Na clínica eu tenho ouvido isso diariamente, mas, Mária, eu não consigo parar de pensar coisas ruins. Isso me derruba, né? Isso me faz cair. Eu mesmo me faço cair. Então, assim, qualquer notícia ruim pode ser um disparador. Na verdade, a gente tem gatilhos, né? Se a gente está Uhum. bem, receber uma notícia ruim, mas a notícia ruim ela é recebida muitas vezes quando esses pensamentos invasores, né, intrusivos ocorrem, como o fim do mundo. Apagou-se a luz, né? Então tudo é péssimo. Eu sou um fracasso. Eu de novo falando daquele tirano, eu viro a pior pessoa do mundo rapidamente. Um dia eu sou a melhor, no outro dia eu sou pior, né? Então esse superlativo aí acontecendo e eu não consigo frear isso, né? Me distanciar no seguinte sentido, tá, tem essa notícia, ou eu tenho esse problema a resolver, tenho isto a fazer, porém isto não me define como pessoa, né? Isto não sou eu. Então eu acho que manter o distanciamento, que é com respiração, com grau de autoconhecimento, para você lidar com uma situação difícil, porque elas aparecem. Além da pandemia, temos outras situações do dia a dia para lidar. Sim. Né? Então, a pandemia é mais um terror, um medo, uma coisa que está, né, no externo constantemente, mas temos o dia a dia com outros problemas para lidar. E eu lido com isso de forma, né, a não permitir que esses pensamentos obsessivos me coloquem num estado que vai ser mais difícil eu levantar. Porque a questão não é, muitas vezes eu também ouço na minha clínica, a questão não é não quero mais cair e quero ser feliz sempre, né? Nós sabemos muito bem que não existe fórmula mágica, mas a Uhum. questão é cair e se levantar o mais rápido possível, né? Não preciso cair e ficar uma semana. Eu posso cair e levantar no mesmo dia, ou de um dia para o outro, enfim, né? E aí eu gosto muito de usar a frase do Hemingway, que ele dizia, ele era um depressivo, alcoolista, acho que todo mundo sabe a biografia dele, um grande escritor, um grande artista, mas pessoalmente com muitas dificuldades, dificuldades em relacionamento, né? Vivia
sempre muito sozinho, maltratava as mulheres que o amavam, enfim. Mas ele tem uma frase fantástica que é: até o sol se levanta, né? Todos os dias. Então eu gosto muito de trazer a imagem, né, desse sol que está aí todo dia, e mesmo quando ele não está presente, ele está, né? Para que eu possa também me levantar, me erguer, para ser sempre. Ainda eu li o Bhagavad Gita, Opa, que eu queria voltamos? estar mais, né, cortou? Oi, deu uma super pausa para mim. Deu para vocês também, gente? Deu, né? Valdo tá dizendo que travou. Pronto, Voltou? Será? desculpa, eu vou pedir só para você retomar então o que você estava dizendo, Mara, que deu uma pausa aqui de uns 5 a 10 segundos, um pouquinho mais, eu acho. Acha que eu retomo de qual ponto, Samantha? Bem, para mim, eu ouvi até você finalizar essa fala, né, sobre o sol que se levanta todos os dias e como isso é algo que você tenta passar. E aí, a Tá. partir daí, travou. Aí eu falei que eu ainda estava muito mobilizada por todo o mergulho que eu fiz na Índia há pouco tempo. Ir para a Índia é uma viagem de autotransformação, sem dúvida. E antes de ir para a Índia, eu quis me aprofundar um pouquinho mais, né, na cultura, e eu li o Bhagavad Gita, né, que é o livro meio base, Bíblia deles. E no Bhagavad Gita está escrito: a vida é uma batalha, né, uma batalha a ser vivida. Né? Então, eu acho que essa definição, porque é uma batalha de todos os dias e que eu vou fazer essa batalha da melhor maneira para eu me tornar uma pessoa melhor. Mas viver não é fácil. Então, falando da minha clínica, é isso que eu trago. Né? Eu trago essa possibilidade de um reconhecimento para todas as dores e sofrimentos, porque são reais. Então, diferentemente de uma linha que eu vejo algumas pessoas trazendo, inclusive para a clínica, e me questionando, do tipo: mas Mara, se eu tiver o controle de tudo que eu sinto, eu não sentir coisas ruins, eu não pensar coisas ruins, somente coisas boas vão acontecer, né? E as pessoas daí se frustram quando isso, de fato, aplicado na realidade, não funciona. Por quê? Porque eu acho que a gente não tem, infelizmente. Se eu tivesse esse controle, uma pílula mágica, eu também daria para as pessoas, para ninguém sofrer. Mas a gente não tem esse controle. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir dor, a gente vai sentir a tristeza, como a alegria, a gente vai sentir tudo. A questão é o sentir poder ser recebido, ele é bem-vindo, né? Faço sala à minha tristeza, como diria Machado de Assis, né? Machado de Assis diz: a Sandice invadiu o sótão da minha casa, eu ofereci um chá para ela e convidei a sair, né? Eu acho que isso vale para a tristeza também. Ela entra um chá e depois vai embora, ela não precisa morar comigo, né? Mas as emoções, elas vão se alternando, isso é vida, isso é o dinamismo Isso. da vida, né? E eu E não me preciso lembra ficar pegada muito, a uma ou a outra. me lembra muito, né, o próprio discurso Bodella. Bodella fala muito dessa necessidade que nós temos de integrar. Não é? Nós não vamos aqui, então você está na tristeza, vamos acabar com a tristeza assim, está na raiva. Não, nós vamos integrar, acolher, né? Nós colocamos no colo, inclusive, essa dor, perguntar o que ela tem para poder aí ajudar de fato. Né? E aí, voltando um pouquinho para as questões da compulsão, muitas vezes, por não poder entrar em contato, né, Mara, com essas dores, com essa tristeza, com essas dificuldades, é que a gente vai colocando outras coisas para poder sobreviver, né, aquelas lacunas tão grandes. Claro, eu sorri porque a gente não consegue não dar spoiler Não do dá tudo, spoiler, né? mas, gente, é bom, ó, são pequenos spoilers que aí vocês vão querer fazer o curso da Clínica das Compulsões com essas pessoas incríveis, como Mara, como Leia, como a Priscila. Com certeza. E acho que a ideia é essa, né? A gente também poder falar desse curso, que eu acho que é uma oportunidade de um aprofundamento para a clínica.
para a clínica, porque Sim. já que a gente está dizendo que esse fenômeno vem batendo a porta e vem aumentando, como lidar com isso na clínica, né? Como eu endereçar estas coisas para o meu paciente? Como eu traduzir? Bom, aí eu quero chegar no título, que daqui a pouco a gente acaba a live e Sim, eu temos não 15 cheguei. minutos, inclusive. Tá. O título dessa live era o tratamento dialógico para as compulsões, certo? Sim. Então, por que eu escolhi, né, este tema, além da sinopse que você leu, das fábulas, enfim, histórias infantis? Esse título, tratamento dialógico, é porque na clínica... Opa, travou de Oi, novo? para mim voltou. Não atrapalhou, não. Voltou? Sim, sim. Tá. Não preciso retomar nada, né? Não, não. Eu acredito que esta é uma clínica, esta clínica demanda, apesar de super me basear na psicanálise, super, né? Tô sempre citando a psicanálise e tal, mas é uma demanda de construção de realmente um tratamento a dois. Então, o dialógico é porque, assim, a minha fala, né, precisa da sua e da sua compreensão, porque a gente vai tecer mesmo, né, uma colcha, a gente vai construir um caminho onde a gente precisa entender os comportamentos, a gente precisa entender aquilo que está acontecendo, quase como um fenômeno à parte da dupla complementar, terapeuta e paciente, e Sim. olhar para o comportamento compulsivo. Então, eu, de mãos dadas com o meu paciente, nós vamos olhar para esse comportamento compulsivo como um outro. E esse outro precisa ser observado, esse outro precisa ser compreendido e precisa ser integrado, como você disse, Samantha. Mas não é uma integração fácil de ser feita, porque é um outro que causa barulho, que Sim. causa problema, que me incomoda, que me deixa mal, né? Então, é um olhar no sentido de chegar perto, como a gente precisa chegar perto do medo para saber o tamanho que ele tem, como a historinha lá do medo do filminho das crianças, né? Que o medo daquele bichão grandão azul, e chegando perto ele era todo molinho e fofinho, porque às vezes o medo, ele pode parecer enorme, e eu não vou dar conta dele, mas se eu chegar perto e começar um certo diálogo, ele pode diminuir de tamanho, e eu posso aumentar, e eu posso ficar mais forte, né? Ainda Então, mais quando se está em dois para poder olhar para isso, né, Mara? exato, Samanta, exato. Então, tratamento dialógico é nesse sentido, de uma construção a dois, de um diálogo a dois, não sou eu que sei, somos nós que sabemos. Na outra live eu disse, né, que cada paciente que chega é uma aventura para mim, né? Um paciente Opa, travou aqui para. assistindo e disse, Que cada paciente que opa, chega travou para mim nessa voltou? parte. Voltou. Ah, tá. Cada paciente que chega é uma aventura nesse sentido, né? E aí, na outra live que eu disse isso, tinha um paciente assistindo e me disse: Nossa, achei tão curioso você falar isso, né? Porque na verdade não tem fórmula, né? E claro que na individualidade de cada um, o que eu vou viver ali com aquela pessoa realmente é algo novo, é algo de uma aventura, a gente se lançar, né? E como você disse, juntos tentar entender e criar um novo contexto, né? Onde eu possa daí sim convidar, vamos dizer, esse outro que a gente está chamando outro compulsivo, Sim. a retornar para casa, porque na verdade o outro compulsivo ele foi longe, ele está fora de casa, ele precisa voltar para Não há casa. casa, né? Não tem casa. Exato, querida, não tem casa, é isso. Que É bom fazer como, essa live com né? você, Sam. Você está trazendo tantos componentes da infância, falando de casa, me veio aquela musiquinha, né, que fala, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É bem a casa da compulsão, não tem nada, né? É esse Isso. vazio que E precisa ser A construído. Leia tem uma aula ótima que ela mostra uma imagem do Loen falando das compulsões, que a pessoa suspensa num cabide. A compulsão é algo que fica suspenso no ar, Suspenso. né? Não tem casa, não tem chão, não Não tem tem chão. parede, não tem nada, né? E a gente precisa ter, né? A gente precisa trazer para ter. E a última frase que eu queria
também falar, né? Mais uma e última, prometo. Não, imagina, temos tempo. Pode falar. Eu tô achando que a gente tem 1 hora. É mais do que isso? Não, 1 hora. Temos 10 minutos. Tá bom. A outra frase que eu queria trazer é uma frase a respeito da diferença entre fábula e mito, que eu pergunto, seria uma fábula ou um mito, né? Mito. Exato. Então eu quero, de fábula a gente já falou bastante até agora, eu quero trazer um entendimento sobre o que é o mito. E aí, inevitavelmente, eu tenho que citar Mircea Eliade, que é um grande semiólogo, enfim, estudioso da mitologia, que ele tem um livro que se chama Mito e Realidade, que ele vai dizer o seguinte: a história parte de um fato e ruma em direção à mentira. Porque a gente aprende um monte de coisa na escola, por exemplo, da história, que depois a gente vai descobrir, não, isso não foi bem assim, não é verdade? Então, a história parte de um fato e ruma em direção. E o mito, inversamente, parte da mentira em direção à verdade. Esta frase para mim é maravilhosa e eu digo porque, se você pegar, por exemplo, a mitologia grega, mitologia grega tem gente até que diz, são histórias que não dá para contar para criança, elas são muito trágicas, né? Matou, morreu, fez, aconteceu. O que não é a vida, né? Que a vida tem isso, né? Mas a mitologia grega, por exemplo, como qualquer outra mitologia, é de um ensinamento enorme. A gente não pode deixar, né, de citar, inclusive, a análise junguiana, que trabalha muito com os mitos, né, no tratamento de várias patologias. E você fazer a referência, né, e você fazer a ligação, né, com alguns mitos do que está acontecendo com o paciente, nesse acesso ao inconsciente, ajuda muito. Eu acho que contribui muito, né? Então, o mito, né, partir da mentira em direção à verdade, essa frase, quer dizer o quê? Que essa história, né, mitológica, mentirosa, entre aspas, fantasiosa, ela vai em direção à humanidade, ela vai em direção ao que é humano. E por isso que nos auxilia na nossa trajetória, né? Então, desde lá atrás, Homero, né? Se você for ver, todas as contribuições são histórias que não morrem nunca, né? Se você pegar uma Odisseia, se você pegar a trajetória de Odisseu ou de Ulisses, é algo que você vai usar a vida inteira como referência na clínica. Por exemplo, eu uso na aula umas partes, você deve lembrar, Samantha, porque assim, todos os trechos vividos ali pelo herói, e na verdade a trajetória do herói nos ajuda na nossa trajetória de vida, nós temos que passar os nossos pais, né? Ou na linguagem adolescente mudar de nível, né? Como no videogame, né? Passar. E os pensamentos obsessivos compulsivos nos deixam sempre no mesmo platô. A sensação é que a gente está num limbo e no loop. Então a ideia é mudar de nível, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês, essas contribuições, essas reflexões, nada fechado, mas assim com abertura para essa troca, para esses comentários. E queria convidar quem se interessar, quem gostar, para fazer o curso com a gente também, que vai acontecer no segundo semestre. Começando agora em agosto. É uma divulgação aí de vocês de Natal, mas como estamos online, vale para todos, né, Samantha? Sim. Quem quiser fazer no mundo inteiro, já sabe, é só entrar em contato. Em breve vai ter a divulgação aqui no nosso Instagram também, no site oficial da Biossíntese, mas começa em agosto. O Valdo já estava colocando aqui, né, pra gente, já estava nos assessorando aqui, entre várias mensagens lindas, né? A Eliana, inclusive, acabou de, né, tinha colocado também que o curso é realmente profundo, vale a pena. E, de fato, eu acho não só profundo, mas não tem nada tão atual, né, Mara? Falando de uma sociedade que está numa velocidade, né, muito maior do que podemos mensurar, onde a compulsão ela está em todas as partes, em todos nós de alguma maneira, né? Então não tem nada tão atual e ao mesmo tempo tão profundo nesse autoconhecimento, no conhecimento do outro, quanto olhar para esses estudos.
Acho fantástico. Queria só retomar alguns comentários aqui, então, já que temos um tempinho, né? Tem um que me chamou a atenção, da Sam Freitas Machado. Ela tá super participativa, eu tô adorando, viu? Ela diz assim: viver e se relacionar é matar um leão por dia, mas o difícil é afastar as hienas. E isso me lembrou um outro spoiler da sua aula, onde você vai falar um pouco sobre o que é essa liberdade de fato, né? Que ter liberdade é poder assumir riscos e responsabilidades, né? É poder tentar ir enfrentar esse um leão por dia, né? Se arriscando. E aí eu joguei para você pegar daí esse comentário. Olha, muito legal essa contribuição e queria te dizer, né, quem fez esse comentário, que assim, as hienas sempre vão existir, né? As de fora e as de dentro, né? Eu acho que as mais difíceis de lidar são as de dentro. Porque as de fora, no caso de você ter uma pessoa muito pessimista, né? E que não queira mudar o padrão, e que tem pessoas que fazem, né, da sua voz um lamento, uma queixa, uma reclamação, e não querem ouvir outra coisa, por mais que você ame essa pessoa, você tem a opção de se afastar um pouco, né? Ou muito, dependendo de quem for, né? Sim. Mas as hienas de dentro, você não consegue sair. Você pode mudar de país, você muda de casa, muda de bairro, muda de país. Elas vão coladinhas com você. Essas são o problema. E são elas, é delas que eu tô falando. São essas hienas no pensamento da gente que ficam lá e que existe forma de você expulsá-las no bom sentido, né? De você primeiro entender, né, a que veio, enfim, mas depois convidar para sair. Agora, você não consegue convidar a sair sem que você coloque outra coisa ou outras coisas no lugar. Porque está ocupando um lugar, você percebe? Então você precisa ter outra coisa. Eu tenho certeza que as hienas não gostam de cantar e dançar. Eu tenho certeza. Então, se você fizer colocar isso no lugar, elas vão embora. É verdade. E isso é mágico, né? Tem uma coisa do que é mágico nessas explicações. A gente está falando, né, Mara, de um lugar de incluir a dor, mas também ter a possibilidade de construir um prazer nisso tudo, né? Esse acolhimento, nesse cuidado. As pessoas estão emocionadas aqui, muita gente está falando, que linda explicação, que as hienas de fora e de dentro, né? Falando também, Zoca está agradecendo, né? Dizendo muito importante essa questão dialógica que você traz, que é justamente isso que a gente vai tentar trabalhar com as hienas de dentro, né, Mara? Nessa relação que a gente vai poder olhar para elas. E um aviso, desculpa, só... interromper um minuto, porque eu vi um comentário aqui de uma pessoa muito especial, que, deixa eu pensar como eu falo, é uma pessoa que tem colocado uma matilha de hienas para fora, embora, e colocado uma possibilidade de vida linda a acontecer, né? Alguém que eu admiro muito. E que eu agradeço por... como eu vou dizer isso? Por também me ensinar, sabe? Por também me ensinar. Porque a cada paciente que a gente começa nas trevas, né? E quando a gente vê essa possibilidade de transformação e da pessoa colocar luz na vida. Então, querida, muito obrigada por você ter assistido, Paula. Um beijo para você também. Tem muitos... me emociona, gente, porque assim, não tem como, né, gente? Nós estamos falando de uma relação que ela é construída no amor, que ela é construída nesse campo de ressonância, como o Boadella fala, e não tem como a gente expulsar hienas, monstros, ou amansá-los se a gente não tem essa qualidade, Mari, que você tem muito. Nós estamos chegando aqui no final, né, no 1 minuto e 15,
finais, então vou abrir realmente para lhe agradecer por tudo. Você recebeu beijo de muita gente. Tem o Rafa que falou através do Instagram da Kátia dizendo que está com saudade, Samile dizendo que está com saudade do curso das compulsões. E é muita gente.